Dizem que quem canta, seus males espanta. Eu acho que quem dança, os seus males espanta também. E acho que meu convidado vai concordar comigo, o Rodrigo Scherer, professor de dança, nosso convidado hoje do programa Sons do Coração. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Com Tudo certeza, bom? Bem-vindo? Com certeza quem dança, seus males espanta. Nem males tem quem dança. Eu acho também, né? Na hora da dança a gente se esquece de tudo, né? Sim. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao programa Sons do Coração, essa temporada de 2023 aí, estreando em Alto Astral. E o Rodrigo Scherer é aquele cara assim, alto astral, né, Rodrigo? Que ele é o criador do Misturado também. Isso. E percorre aí escolas de dança aqui por Caxias do Sul e festas. Vocês vão ver esse cara aí por tudo. Já é famoso, participou de programas internacionais, né, Rodrigo, de TV, de dança também. Isso a gente estava se lembrando aqui. Isso aí é verdade. O primeiro foi em 2009, que era o concurso lá do Surfing Can Dance, que era um programa de dança norte-americano, parecido com Ídolos, só que de dança. Uhum. E daí tinha que fazer um passo, que quem tivesse o maior número de imitadores, numa época que nem tinha ainda esses vídeos curtos de rede social. E daí o meu passo foi o mais imitado, eu venci e fui pra lá. O Passo Mestre. O Passo Mestre, isso Entrevistei esse cara aqui em 2000, a gente tava tentando se lembrar, né, Rodrigo, 2008? 8 ou 9, eu acho que foi 2009. E você foi finalista do programa, foi... Eu fui finalista, o que tivesse o maior número de imitadores vencia direto, ia para Los Angeles com tudo pago, com acompanhante. E eu que nunca tinha viajado, nunca tinha saído mais do que Santa Catarina. Naquela época até então eu só saía Rio Grande do Sul e Santa Catarina para as praias. Não tinha viajado para outros estados nem para fora do país. Então foi uma virada de chave. Foi para Los Angeles. Porque lá assistindo a final do programa, eu também consegui ver a dança com outros olhos. Uma dança, querendo ou não, ele sempre tem uma frente da gente. Agora não tanto porque a internet acabou aproximando mais, né, as realidades. Mas naquela época, coisas que eu vi lá como sucesso demoraram 2, 3 anos para chegar no Brasil. E isso me colocou um pouco à frente também dos colegas aqui no Brasil, que eu cheguei cheio de ideias, né? Rodrigo, você é natural de Formigueiro. Isso. Perto de Santa Maria. Dona Ilva que me falou, né? Dona Ilva, hoje a gente tem até plateia aqui, né? Ai, ela tá bem emocionada te ouvindo, olha que amada. E como é que tu começou a dançar, Rodrigo? Não mente que a tua mãe tá aqui. Na realidade, eu não sei dizer a idade que eu comecei a dançar. E como eu não sei a idade, eu minto que eu comecei com 8 anos. Eu não tenho certeza da idade, porque foi quando eu comecei em grupos de invernada artística. Foi a partir dos 8. Começou dentro do CTG. Então eu considero essa a idade que eu comecei a dançar. Mas eu era muito tímido. E quando eu conto isso, as pessoas duvidam. Mas eu era muito tímido. Eu só dançava com a prenda, que era o meu par no grupo de dança, para as apresentações, que era pezinho, balaio, chamarrita, sapateios ali, ou com a minha mãe. Eu tinha vergonha de convidar alguma prendinha, alguma menina para dançar. Isso foi até os 15, 16, essa vergonha. Depois, acabei, não sei como, mudando assim. E como é que você se tornou professor de dança, Rodrigo? Professor de dança, antes de ser professor de dança, nas festas, sempre quando eu estava nas festas, no carnaval, lá em Formigueiro principalmente, as pessoas diziam, Rodrigo, faz uma dança para te imitar. Então isso já acontecia comigo desde a adolescência, não como profissão, de zoeira, de brincadeira. E em virtude do exército, como eu precisava estar na faculdade para seguir a carreira militar como tenente temporário, eu fiz a faculdade de Educação Física, porque tinha que estar na universidade. Só que quando eu comecei essa Educação Física, eu me apaixonei pela Educação Física e vi que era aquilo ali que eu queria para a minha vida. O exército? E aí larguei. Me foquei na Educação Física. E aí ficou eu comecei porque era a modalidade mais fácil de entrar. Era o vestibular que era 2, 3 por vaga. E eu escolhi a Educação Física por esse motivo. Não porque eu queria ser professor. Mas chegou lá e se apaixonou pelo curso. Me apaixonei pelo curso. E aí você começou a dar aula em academias? Isso. Comecei a estudar em março. Em setembro já procurei uma academia para começar como professor, como estágio. Instrutor? Como instrutor. De musculação? Não, de dança já. De dança. Isso. Que lá em São Gabriel, que é onde eu estudei, a dança, a lamba aeróbica, que na época era bem famosa, isso em 96, 97,
Não tinha. Lá era só dança gaúcha, São Gabriel, cidade mais para fronteira, né? E eu fiz um curso num congresso com um professor que era samba e pagode, que era muito parecido com o que são as nossas aulas hoje. Só que na época era só axé e pagode. E depois daquele primeiro curso, disso aí eu consigo dar aula, pensei. E como sempre fui muito metido, mesmo sem saber, e não tinha uma referência. Então o que eu fizesse naquela época era o certo. Ninguém. Porque nunca tinha tido algo. Então eu pensei, beleza. Tá tudo certo. Tanto que eu conto que eu fazia minhas aulas uma música movimentando só uma perna, na outra música movimentava só outra perna, e na terceira música que juntava as duas. E o povo não reclamava. Não reclamava, porque era mais pela zoeira, pela brincadeira, pela diversão. Não tinha esse foco em dançar corretamente a coreografia. Era como se fosse um grupo de amigos dançando numa festa. A única diferença é que a gente estava numa academia. E, Rodrigo, e o teu público sempre foi mais mulheres ou não? Sim, sim. Só em Santa Maria que eu tive uma turma de homens nas aulas de Body Combat, que deram uma aula que tinha movimentos de luta com música. E você foi cada vez mais se profissionalizando, né? Como é que surgiu o mixturado, né? Mixturado. Bom, desde essa época o meu foco sempre foi o público que não conseguia acompanhar as aulas dos outros professores. Aquela pessoa que ia para uma aula de aeróbica e se sentia perdida. É aquela... Esse público que eu sempre busquei, isso desde 1997, que é quando eu comecei. Porque eu acredito que é o público maior, que tem mais de 90% da população não dança, não vai para academia. Então, ao invés de brigar pelos 10% que vai para academia, com o resto do mercado, achei melhor eu focar em pegar quem não vai, né? E aí começou com festa mix, para a mesma proposta. É como se você estivesse numa festa, só que brincando de dança com um professor dando sugestões. O aluno vai como ele consegue executar, não tem que fazer igualzinho ao professor. São sugestões coreográficas que ele gosta de chamar. Quando foi registrar o nome Festa Mix, não podia ser registrado, porque a palavra festa é de uso popular. E eu não queria perder o mix, porque todo mundo chamava a aula de mix. Ah, vamos para o mix, vamos para a aula de mix. E uma das partes da Festa Mix chamava-se Mixturadão, que tocava só 30 segundos de cada música, direto, de Amado Batista a Guns N' Roses. Que é o que hoje é sucesso nas redes sociais, né? Que são vídeos curtos. Olha como eu sou visionário. Olha só, Rodrigo. E daí, por causa do mixturadão, eu disse, mixturado, esse vai ser o nome da aula. Aproveito o mix, o nome era Festa Mix. Eu só cortei o festa e botei um turado e virou. E foi. Aí você tá, ó, dança é felicidade. É esse teu slogan de vida, de trabalho? Isso. A gente tem duas frases no mixturado. A única regra é sentir a música, que é o que a gente trabalha dentro da mixturado, que não tem o passo certo, o movimento certo, que nem todo mundo fala que dança é uma forma de expressão, né? E se é uma forma de expressão, cada um pode se expressar do jeito que consegue, que sabe, que está tendo vontade. Então, por que ter regras também para dança? Essa é a minha vibe. E o Dança e Felicidade foi para roubar a ideia de um outro comercial famoso de um refrigerante que fala beba felicidade. E deve ser, se ele está dizendo para beber felicidade, eu vou dizer para dançar felicidade. Que legal. E é bem isso que a gente sente. Eu já fiz aula com o Rodrigo, ele é assim, desse jeito assim, Rodrigo, deixa as pessoas à vontade. Qual é a reação do teu público? Porque realmente, né, as pessoas não dançam porque tem vergonha, né? Elas se fecham, né, para aquilo e deixam de ser felizes ali naquele momento, né? Como é que é a resposta do teu público? Eu recebi várias perguntas, até estava lendo ontem sobre isso. A maioria das perguntas, meu público é acima de 50 anos atualmente. Eu brinco que eu trabalho com a galera 50 plus. É 50 plus o meu público. E a maioria das perguntas desse pessoal é: Rodrigo, será que eu consigo com a minha idade? Será que ainda dá tempo de eu aprender? A maior dúvida que eu estou vendo atualmente é essa. É a questão se a idade de eu ter 50, 60, 70, 80, tá tarde para eu começar a dançar. E aí? Não tá. Nunca é tarde. Tem alunas que começaram com 80. Eu tenho 80? Eu tenho uma aluna que começou comigo com 67 anos. Ela me conheceu no YouTube. E hoje ela é professora de mixturado. E ela aprendeu com 67 anos.
E hoje ela dá aula de misturado, lá do Uruguai, ela, Maria. Então nunca é tarde para começar a dançar. E Rodrigo, eu tô te olhando agora, me lembrei você dançando aqui no Carnaval de Caxias do Sul, no bloco do Arco da Velha, que foi um sucesso estrondoso, aquele mar de gente que tinha. Eu vi que você estava emocionado lá no palco também, né? Porque a gente acaba trabalhando muito antes do Carnaval para que a festa seja daquele tamanho, né? A gente começou as divulgações, sei lá, 15 dias antes, indo visitar alguns locais, outras cidades. Então, quando eu cheguei ali, eu vi que já estava lotado no início, que nunca foi assim. O último ano a gente começou às 2 e lá pelas 4 e pouco estava lotado. Esse ano a gente chegou e já estava lotado. Então mas foi bom, né? Foi bom porque daí eu consigo fazer ali no palco uma coisa que normalmente não é feita em palco. Porque normalmente o dançarino de palco está lá para mostrar as suas habilidades dançando. E ali no bloco do Bloco da Velha eu consigo estar no palco dançando simples, com o objetivo de fazer as pessoas que estão lá curtindo o carnaval imitar o que a gente está fazendo. E não fazer uma dança performática. Porque geralmente o pessoal pede performance, né? E com o pessoal do Bloco da Velha, não. Pelo contrário, não, Rodrigo, faz do teu jeito que tu acha que funciona. Que legal. É democratizar a dança, né? Exato. Rodrigo, você está no YouTube, você faz vídeo, está nas redes sociais, está nas aulas de dança também. O que você mais preza nesse teu contato, assim, com o teu público? É ver a pessoa se soltando, é ver quando conseguir. Que é legal quando a gente consegue fazer também, né? O que mais eu, tanto quanto o professor Du também, que trabalha comigo como misturado, o que a gente mais gosta de ver, o que a gente presta atenção, não é no nível de dança do aluno, mas sim na evolução do aluno. De quando ele começou a dançar com a gente, que ele dançava nesse nível, e como ele está agora. Tem muita gente que se preocupa que eu não estou dançando igual os outros, ou eu estou me perdendo. Tem gente que faz assim, eu faço assado, mas ela não se dá conta o quanto ela já evoluiu de quando ela chegou. Que é o que o professor se preocupa, quando é o professor realmente que quer ensinar a pessoa a dançar, que quer ensinar a pessoa a aproveitar do máximo dessa arte, né? Porque a dança também não é só benefício físico, a dança tem benefício emocional por trás. Então, explorar todos os benefícios que a dança proporciona, tu mostrar para ela essa evolução que ela está tendo dela com ela mesma e não se comparar com os outros, é o que eu mais gosto é o que me emociona quando um aluno percebe isso. Nossa, Rodrigo, eu sei que eu não estou dançando tudo aquilo, mas eu estou bem melhor do que quando eu cheguei. Eu estou conseguindo dançar, estou conseguindo me soltar. Ontem eu fui numa festa e dancei 3 músicas, por exemplo. Coisa que eu nunca faria por timidez. Às vezes a pessoa até sabe dançar, mas a timidez e se preocupar demais com o olhar do outro, o olhar do outro acaba impedindo que a gente faça muitas coisas que a gente poderia ser muito mais feliz. Mais feliz, mais solto, né? Rodrigo, você acha que a dança tem de emocional e de espiritual também? Sim, também. Eu venho de uma linha que eu acredito que o corpo é capaz de comandar o que a mente vai sentir. Tem uma psicóloga norte-americana, a Amy Cuddy, que ela fez esse estudo. As pessoas ficaram com posturas, assim, tristes, cabisbaixas. E depois, às vezes, pessoas com posturas com o peito para cima, com postura de vitória. E mediram na saliva o índice de cortisol delas. E a postura corporal fez mudar os neurotransmissores e os hormônios responsáveis pela sensação de felicidade, ali, o quarteto fantástico da felicidade que eu chamo, né? Endorfina, serotonina, dopamina, citocina, só na postura corporal. E os estudos foram bem aprofundados, depois começaram a pensar até em coisas naturais. Por exemplo, pegaram deficientes visuais, que nasceram deficientes visuais, e quando eles iam comemorar alguma coisa, eles faziam assim, comprovando que esse gesto é algo natural, é intuitivo, porque ele nunca viu alguém comemorando, ele está imitando. Né? Nossa, Rodrigo! A mesma coisa que os pássaros. Um pássaro, quando quer conquistar, né? Ele abre as asas. Estufa o peito, né? Eu brinco, tanto que tu já fez alta voz, agora que eu falo isso, tu vai entender. Eu estou contando os segredos, porque vocês gostam das nossas aulas. Porque a gente usa isso nas coreografias. Tem coreografias que a gente faz a postura da Mulher Maravilha, que a gente chama, né?
que é você ficar com o peito para cima ou o braço para cima em alguns alongamentos para terminar a aula com esses movimentos, para a pessoa sair de lá com a sensação de prazer. É usar da neurociência para entregar resultados melhores para os alunos. Olha, que legal, Rodrigo, que legal. E espiritualmente a pessoa também se eleva dançando? Se eleva, porque tu tem danças que são com essa conotação, né? Tanto que a dança começou como conotação religiosa. As nossas três artes, né? Música, canto e dança, o teatro, lá antigamente a dança era conotação religiosa. Tu vê as escrituras, vê os desenhos nas cavernas, a dança era para se conectar com o seu Deus. Depois é que foi mudando. E os homens dançando, Rodrigo? Agora eu acho que o mundo está com menos preconceito, mas quando você começou lá atrás, como é que era? As pessoas ainda te estranham? Ah, é o professor de dança e eu tal? Acho que, atualmente eu acredito que não. Atualmente o que eu noto com os homens dessa faixa etária que eu trabalho é o receio de não aprender. Eles acabam dizendo que não gostam de dançar. É melhor eu falar que eu não gosto, que daí param de me convidar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Param de me incomodar. Param de me incomodar para eu dançar. A minha mulher para de me incomodar. Só que esse não gosto, o que eu acabei de falar sobre os hormônios da felicidade, acaba com esse não gosto. Porque se a pessoa realmente conseguir dançar, se esse homem conseguir encontrar um professor que faça ele se sentir dançando, a biologia dele, a fisiologia dele vai fazer ele gostar. É impossível quando começa esses neurotransmissores, hormônios agir da gente, ele não gostar daquilo que está fazendo, né? Vicia. Então, o não gosto eu consigo quebrar essa objeção. E o não sei dançar, que é outra frase que também nos dizem, vamos lá fazer uma dança, não vou porque eu não sei. Eu também digo, quando você não sabe falar inglês, você faz o quê? Você vai para aula para aprender inglês. Agora, para dançar, tu quer chegar sabendo? Não, tem que ir para aula para aprender. Então, esses dois caminhos assim que impedem os homens, geralmente, do não ir fazer aula. O receio, quando é da aula em casal, da esposa aprender primeiro que ele, porque, querendo ou não, são homens que nasceram com essa coisa mais machista, por mais que não queiram ser, tem esse pensamento de que não posso ela aprender e eu não. Né? E a gente está tentando mudar isso. E mulher gosta de homem que sabe dançar, né, Rodrigo? Que bom que você falou isso. Porque essa é uma ótima propaganda para depois eu utilizar. Eu até estava pensando em fazer um vídeo para divulgar meus cursos online com essa pegada, porque talvez seja uma forma de incentivar. Só que ao mesmo tempo eu tenho receio de a gente levar para esse lado nos dias de hoje, de pensarem que a dança é só isso. E não é só isso, né? Eu, quando comecei a dançar, foi por isso. Como eu falei, eu sou muito tímido, ou era muito tímido. E a dança que fez com que eu tivesse as minhas primeiras namoradinhas. Porque eu não sabia falar. Eu tinha vergonha. Era mais fácil dançar. Era mais fácil dançar. Rodrigo, agora tu é um cara assim super alto astral, né? Tá sempre de bem com a vida, sorrisão, energia mil, né? Empreendedor também, empreendedor dessa área, né, Rodrigo? Quero saber como é que tu trabalha a tua espiritualidade, como é que tu te reenergiza, o que é importante para você? Você tá sempre com a bateria mil, parece, né? Da onde que vem tudo isso, essa energia? Às vezes as pessoas não gostam quando a gente fala isso, tem muito artista que diz que não existe dois dele, né? Eu sou um só. Mas às vezes eu penso que existe dois Rodrigos, porque tem um Rodrigo em casa que não é assim. Eu tenho um Rodrigo quieto. Até uma vez a Cris falou isso, minha esposa. Quando as pessoas dizem, nossa, o Rodrigo está sempre assim, sabe? Mas em casa não. Porque acho que às vezes eu preciso ficar um pouco quieto, um pouco na minha. Mas não que eu seja totalmente outra pessoa, mas existe uma persona que eu criei, que é esse Rodrigo, professor de dança, que está sempre nessa vibe, sempre nessa alegria. Porque às vezes tem dias que eu não quero escutar uma música, mas eu tenho que dar aula. Porque a gente também, nós professores também passamos por isso. Você é profissional também. E aí eu preciso ter algumas técnicas, algumas ferramentas que eu tenho para me colocar na vibe de dar aula já com a alegria e esquecer o... E aí, o que você faz? Me conta. Eu tenho uma playlist de músicas que eu sei que vão me colocar nessa frequência. Me lembra o nome do programa?
Mimex, aquele que a gente gravou. Não, nós estamos agora. Sons do Coração. Sons do Coração. Sons do Coração. Óbvio que eu lembrava, eu falei só para ela falar. Porque os Sons do Coração tem músicas que quando elas estão na mesma batida do coração, a gente se conecta mais com ela. Tem estudos que falam isso. Se você dança uma música com o BPM, igual o BPM do seu coração, tu vai sentir mais prazer e vai liberar mais desses neurotransmissores na corrente sanguínea. Então as nossas aulas tem isso, de eu começar com uma música mais lenta, junto com a batida do coração do meu aluno, para eu ir aumentando a frequência cardíaca dele, junto com a frequência, com as batidas da música. E eu uso isso para me colocar no estado de espírito de ficar alegre para dar aula. E também as posturas, né? Dou uns pulos, uns gritos, bato palma. Eu faço o meu corpo comandar. Como eu estava falando do estudo da psicóloga Amy Cuddy, sempre acredita-se, a maioria acredita que a mente sente para o cérebro produzir a substância e o corpo reproduz um gesto. E nesse estudo ela mostrou que o contrário também funciona. Se o corpo produzir um gesto de alegria, se você ficar na frente do espelho sorrindo, vai produzir os neurotransmissores e hormônios que você está feliz, por mais que você não esteja. Então, porque esses músculos ativam essas áreas do nosso cérebro. Então ela provou que você mudando a postura do corpo, o cérebro produz a substância química que vai fazer a mente sentir aquilo. Que vai girar de novo positivamente. Olha. Então eu uso isso para me colocar em estado de poder dar aula. Que legal, Rodrigo. Porque o professor, ele é diferente do bailarino. Às vezes o cara é bailarino, mas ele não é professor, ele não tem a didática, né? Talvez existam professores que são excelentes professores e também excelentes bailarinos. Mas a grande maioria, quando é excelente bailarino, acaba não sendo tão excelente professor para ensinar quem não dança. Talvez para ensinar outras pessoas que já dançam, sim. Porque tu se distancia muito da realidade de quem não dança. Eu tinha uma menina que dançava comigo, a Carol, não sei se você lembra da Carol, que era minha parceira de dança 2. Eu acho que sim. A Carol, eu dizia, Carol, tu vai chegar na aula e vai me ensinar esse movimento. Ela, tá, e depois? Não, é esse movimento. Nossa, mas 1 hora só isso? Eu, sim. E vai precisar mais aulas para isso, não acredito. Ela não conseguia entender que o aprendizado de quem não dança precisa de mais tempo, de mais informação. Todo mundo é capaz de aprender a dançar. Só que algumas pessoas têm que ter mais informações, outras não precisam de tantas informações. Então existe o professor que tem que ter várias formas de como ensinar a mesma coisa. O bailarino, às vezes, tem só uma forma de como ensinar aquilo, porque ele tem a experiência dele, a performance dele, ele não teve dificuldade para aprender. Eu costumo dizer que o erro é que faz a gente aprender a fazer certo. Porque se tu só fizer certo, tu não vai ter experiência do que é fazer aquilo errado. Como é que eu vou fazer isso aqui errado se eu nunca errei? Eu não sei como é que é o errado disso. Agora, quando eu faço várias vezes as formas erradas e aprendo certo, eu sei como não fazer. Vou aprender a consertar também, né, Rodrigo? Exato. Que legal, porque isso que você está falando, a gente não aplica só na dança, né, Rodrigo? Exato. Aplica na vida da gente toda, assim. Quais são os teus projetos aí para esse ano? Que eu sei que deve ter um monte aí, né? Eu tô no online desde 2015, porque eu vi no online uma ótima possibilidade de atingir o meu objetivo, que em 1997 eu chamava de sonho, né? Eu tinha o sonho de levar a dança ao alcance de todos. Depois eu transformei em objetivo, porque sonho às vezes fica só no sonho e não realiza. Só no sonho, só lá no plano. Eu quero até 2027 fazer 1 milhão de pessoas que não dançavam terem começado a dançar por influência minha. Depois que teve o pontapé inicial, daí elas procurem outros professores para elas dançar o avançado se elas quiserem. Mas o inicial, o 0 ou o -1 que eu costumo dizer, eu quero influenciar as pessoas que estão em casa achando que não nasceram para dançar, mostrar para elas que não, que elas nasceram. Eu brinco que todo mundo veio com o aplicativo da dança instalado. Só que algumas pessoas não sabem como usar esse aplicativo e eu ensino como usar o aplicativo da dança que ela já tem. Porque se tu parar para pensar, todo neném dança. Toda criança, quando escuta uma música, é como se a música fosse um convite intuitivo para ela balançar o corpo. Só que chega um momento que as pessoas param de dançar por causa do olhar do outro, ou porque foi criticado, alguém disse, não sabe dançar, ele começou a não dançar mais, ou ela. Então, eu tento resgatar essa dança de quando criança,
no adulto. Que E esse é o meu legal. objetivo para esse ano e para todos os demais. Ele vai mostrar isso aqui. Daqui a pouco, nós vamos ser cobaia dele também. Rodrigo, eu quero saber dos teus livros, das tuas dicas de livro aí, que tu é um cara que estuda muito e busca muita coisa também, né? Sim, porque como o meu foco é esse, em atingir o público que não dança, é mais difícil de eu convencer essas pessoas a se permitirem dançar. Porque dar aula para quem está procurando é fácil, a pessoa vai até a escola. Só que eu quero ir mais embaixo, eu quero ir naquela pessoa que todo mundo convida e ele diz, não, obrigado, não vou. É essa pessoa que eu estou tentando atingir. Então, por isso, eu estudo muitas coisas. Pensando nesse estudo, tem o Mentes Felizes. Esse livro aqui é bem bacana, porque assim como a dança, ele trabalha o teu autoconhecimento, de tu entender quando tu tá triste, como tu fazer para ficar feliz. Porque o processo da felicidade ele já foi hackeado, né? Já existe medicamento para isso. Se tu vai num psiquiatra, já tem medicação para te sair de uma depressão leve ou depressão profunda, com medicações que vão melhorar o teu estado de humor, mas que talvez tenham contraindicações. E tu tem isso também natural. Não estou dizendo que a dança vai eliminar que você precise de um atendimento psiquiátrico ou psicológico. Em não tem nada a casos ver graves, com isso. né, não tem nada a ver com Rodrigo? isso. Mas ajuda. A dança pode ser usada como uma prática terapêutica. E tu saber, Dança-terapia. E tu saber como coisas que te causam mal, como evitar isso, ou como reagir quando isso vai te causar mal. Vou dar um exemplo. Eu não gostava quando eu via algum profissional de dança mostrando danças em vídeos curtos na internet, como sendo do zero, sendo que aquilo não era o zero. Porque na minha percepção, aquele vídeo ia espantar a pessoa de fazer aula de dança. Porque se eu não danço e eu vejo um vídeo de um cara me dizendo que aquilo é o zero e eu não consigo fazer aquilo, eu vou pensar, se isso é o zero e eu não conseguir, Tchau. eu não nasci para dançar. Então isso me machucava muito. E aí, com a ajuda do livro, eu comecei a pensar de evitar assistir esse tipo de vídeo. Porque se isso me faz ficar ruim, eu tento evitar. E hoje, quando eu vejo, não me afeta mais. Esse é um dos casos, né? Mas aí você entender como se blindar, como ter uma mente blindada para te não ir para o baixo astral. Que legal, gostei Sim, muito. é muito bom, Mentes muito bom. Felizes, Mentes Mentes Felizes. Felizes. E esse a outro Brené, aqui- né, que é... E esse aqui também entra no mesmo que a gente conversou agora, que a gente falou sobre os homens que não se permitem aprender a dançar, né? Todas as pessoas que não se permitem, não só dança, qualquer atividade. É a coragem de ser imperfeito. Ela tem até um no Netflix. Tem a palestra dela. Tem a palestra dela. Sensacional. TEDx, né, que ela deu. É. Fantástico. Porque todo mundo tem os seus problemas, às vezes as dúvidas, às vezes as inseguranças, só que algumas pessoas expõem, outras não. Os defeitos Os da defeitos, gente, né, os Rodrigo? defeitos, exato. Nosso lado sombra, né? Todo mundo tem, né? E a gente aprender a lidar com esses defeitos, principalmente essa galera adolescente hoje em dia das redes sociais, que estão querendo fazer cirurgias plásticas para ficar semelhantes a filtros dos aplicativos. Sabe, tá virando muito a cabeça deles. Eles estão querendo uma perfeição que não existe, que só existe no aplicativo, não existe na vida real. Então, a gente trabalhar isso também acho importante. Que legal. Coragem de ser imperfeito e dançar do seu jeito. Dançar do seu Tem jeito. uma frase, Rodrigo, que eu gosto muito que diz mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou me lembrar. Dance como se ninguém tivesse te vendo, né? Exato. Isso é tão legal, né? Dance como se ninguém estivesse te olhando. Daí você se solta, né? Tanto que a aula online, né, que em 2020, em virtude do que a gente viveu, ficou mais presente, mas antes já acontecia, para a pessoa tímida, ela é o primeiro passo. Porque o primeiro passo para quem é tímido é o mais difícil, não é o da dança, é o botar o pé para fora de casa. O primeiro passo é o sair pela porta. Então, tu começar em casa, sem ninguém saber nem que tu está começando. Ninguém precisa saber que tu está fazendo aula. Tu se tranca no quarto, põe a aula lá e começa a dançar. Ninguém vai saber o que tu está fazendo. Então, aí tu já se permite. E quem tem vergonha, sei lá, quando você vai comemorar alguma coisa, isso aqui já é uma dança. Se tu botar uma música, fica... Tem vários movimentos do dia a dia que viram dança.
situações do dia a dia, do cotidiano, que se a gente colocar no tempo certo ou na velocidade certa, é dança. Eu posso te mostrar isso, bebê. Será? Vamos ver? Vamos? Vamos ver agora? Podemos ver agora. E vamos convidar o povo ali, que eles estão muito quietos, né? Eu acho que eles têm que participar. Porque eu sou meio metida, eu vou querer dançar. Tu sabe, né, Rodrigo? Vamos chamar eles? Vamos? Então, pode vir, seu Alan, Dona Paola, pode abrir essa câmera. Eu vou aproveitar essa turma para mostrar que a dança é para todos e que é fácil aprender a dançar. Sabe quando a gente está na fila de um banco, na fila da lotérica? Quando a gente está muito tempo parado na fila, você fica com o peso do corpo numa das pernas, né? Então, a perna que está sustentando o corpo está estendida, a outra flexionada. Aí a fila não passa, você cansou, troca o peso do corpo para descansar a perna na fila. Isso aqui vira dança quando você dá um ritmo, quando você acelera esse processo. Por exemplo, desse lado, do outro lado, desse lado, do outro lado. 2 de um lado, 2 do outro. 1 e 2, 1 e 2. Se coloca a música, vira mais dança ainda. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Isso. Deixa o quadril ir para o lado da perna que está estendida. A perna que flexionou, coloca o braço. O braço do lado da perna que flexiona. Isso. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. A cabeça para o lado contrário do braço. Aqui vira a Carla Pérez, ó. Tchá, 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 tchá. Se a gente está dançando aqui parado, amarrado, nesse espaço, ninguém mais tem desculpa para não dançar, né? Tá, 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 tá. A gente pode acelerar isso, mas não tem errado. A dança é forma de expressão, você está se expressando do seu jeito. Vamos lá? Bem? Mesma coisa? Vamos fazer mais rápido? Eu vou falar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, começou. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá, tá, tá. Isso. Tá, 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 tá. Muito bom. Olha só o passinho. Um passinho pro lado e bate no pé. Pro lado e bate no pé. Lado, pé. Lado, pé. Já dançou, né? Isso aí. É uma pisada e uma não pisada. Sim? Mesma coisa para frente e para trás. Para frente bate, para trás bate. Tudo certo aí? Por enquanto, sim. Isso já é dança. Isso já é dança. Porque a gente já está dançando, já está movimentando o corpo. Olha como o sorriso já veio para o rosto. Porque o corpo está comandando a história. Mesma coisa nessa música. Passinho, espera, passinho, espera. Percebe como essa música está mais lenta? Então eu tenho parado na fila, com a perna afastada, virando outro tipo de dança. Se eu pegar uma outra associação, um jogador de futebol dominando a bola no peito, olha só. Mata a bola no peito, mata a bola no peito. Tchá, 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 tchá. E agora a gente acelera isso. Ai, meu Deus. Ai, professor, ai, professor. Estou balançando o meu corpo de um lado para o outro. Tum, 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 tum. Para o meu cérebro, o meu corpo já está dançando. Volta pro diante. Lembra para frente e para trás? Frente junto. Olha aí, ó, sem ensaio. Imagina a gente ia ensaiar. É sem ensaio. É sério. Só balança. Se eu quiser acelerar, eu posso usar aquele primeiro lá da fila, lembra? Joga o quadril mais rápido. Em vez de fazer dois, eu faço um só. O mesmo que eu faço com o joelho, eu faço com o ombro. Eu posso dançar parado, sem tirar os pés do lugar, só balançando de um lado para o outro. Ou ficar só de um lado, depois vou para o outro. Cada um faz a sua dança, isso aí, muito bom!
Depois que eu comecei a entender a dança, eu vou brincar com os sons. Percebe essa música como ela faz assim, ó. Dan, 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 dan. Tem essa parada. A gente vai caminhar normalmente e quando tiver essa parada, a gente para. Entendido? Entendido? Ó. Tan, 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 para. Tan, tan, taran, 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 para. Agora fazendo isso, pode dar uma brincadinha. Aí se quiser pode acelerar. Ó, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6, 4. A gente brincando com os sons da música já ativa outros neurotransmissores, outros hormônios que começam a funcionar. E daí tem o sincronismo da música com o movimento. Essa aqui tem assim, ó. Tan, 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 tan. Então a gente pode fazer para um lado, para o outro, acelera, acelera e espera. Para um lado, para o outro, acelera, acelera e espera. Aí a música mudou o som, eu mudo a forma de dançar. Ela vai voltar para aquele som ali, eu faço a mesma coisa. Olha lá. Tchá, 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 tchá. E pode ser qualquer movimento que siga esse sonzinho. Lento, lento, acelero lento. Isso aí, muito bom! Fácil, 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 fácil. Claro que tem a dança performática, tem a dança com outra conotação, mas essa é a dança por diversão, a dança lúdica, a dança por entretenimento, a dança para você mostrar para sua mente que quem está comandando é o corpo. Peraí. Trouxe o microfone de novo. Rodrigo. Oi. Ui. Segura. Até amarrado ele dançou. Rodrigo, foi tão legal. Gostaram, gente? Tão legal. Sabe que a gente vai para uma outra dimensão. A gente tá aqui sentado, conversando e tal. Agora, quando a gente levanta e dança, fica diferente, né, galera? Não fica? E fica bacana quando as pessoas veem outras pessoas se expondo, que não deixa de ser uma exposição, né? E vocês brincando e não se importando se eu não estou fazendo a mão para o lado certo. Eu acho que eu estou errado aqui, mas eu estou fazendo. Se eu estou pagando mico, se eu não estou, o importante é ser feliz, né? O que para uns é mico, para outros é diversão, né? Pra gente encerrar o programa que tá, nossa, muito legal. Vocês vão ficar aí, não saiam daqui. O som que habita o teu coração agora, Rodrigo. Conta pra nós. O som que habita o meu coração, agora ele tá vendo assim, tutu. Ele tá um samba enredo. Mas o som que habita o meu coração é eu conseguir mostrar para as pessoas que a dança não é só o que está em evidência no momento. Que hoje em dia a dança virou só isso não é dança. Isso é menos do que 1% do que é dança. A dança é uma arte, a dança é uma das 3 artes nossas principais, artes cênicas contemporâneas. Então, ela não é só 30 segundos de um vídeo curto de internet. Então, que as pessoas procurem mais professores que realmente ensinem a dançar para que elas se conectem com a sua dança interior, a dança natural, intuitiva que todo mundo tem, que foi o que vocês fizeram agora. Eu só dei sugestões, mas cada um foi do seu jeito. Tem que ter isso. Obrigada, Rodrigo. Vamos dar um presentinho para ele? Em nome do programa dos Sons do Coração, da nossa equipe, te entrega um presentinho da Botânica Boutique Floral para você se lembrar de nós com todo carinho, Rodrigo. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ele merece. Obrigadão. Gente, o Sons do Coração vai ficando por aqui hoje. Beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, querido. Muito bom.